Hoje, então, a gente vai ver como cadastrar a tecnologia de impressão DTF UV dentro do sistema Hold. Para a gente começar, é importante conversarmos sobre a primeira etapa, que é a impressão em si. Então, para isso, a gente vai utilizar um filme PET próprio para impressão DTF UV. Tá? Também utilizaremos as tintas Semic, mais branco, mais verniz, tá? Então é muito importante a gente ter atenção a isso no momento do cadastro, para que tudo seja informado corretamente e o sistema consiga realizar o aproveitamento da forma mais alinhada com a realidade da empresa de vocês. Bom, é importante destacarmos que o material ele é quase como uma dupla, né? Então a gente tem o lado A, que é o filme PET, e o lado B, que é o adesivo transfer. No processo, ambos serão, né, unidos e no meio deles a gente vai ter a impressão que de fato vai ser aplicada no produto final. Então, é muito importante termos bastante atenção a isso, porque vai mudar bastante em relação ao lado B, porque existem duas formas da gente fazer a aplicação do adesivo transfer. A primeira dela é diretamente na impressora. Então aqui eu trouxe uma foto para vocês, onde a gente tem a impressora com a bobina, né, de adesivo transfer, e ela já vai aplicar ao passo que imprime, tá? No entanto, a aplicação da laminação também pode ser feita à parte, utilizando de uma laminadora. Então a gente vai entender melhor isso dentro do processo de impressão DTF-UV, dentro do sistema logo mais, tá bom? E a gente tem a segunda etapa, que é a aplicação em substrato. Então a gente se refere a substrato toda e qualquer superfície onde a gente vai estar fazendo a aplicação de um adesivo. Nesse caso aqui, a gente tem na primeira imagem uma caneca e na segunda um copo. E agora, bora ver tudo isso dentro do sistema. Então aqui eu já estou dentro do sistema Hold e a primeira coisa que a gente vai fazer é realizar o cadastro dos materiais. Então a gente vai em estoque, matéria-prima, e aqui dentro a gente vai clicar em inserir matéria-prima. A gente vai pesquisar por PET e selecionar a opção filme PET. Eu vou ajustar o nome já para ficar como DTF UV lado A e vou salvar. Feito isso, a gente vai cadastrar as opções desse material em clique aqui. O sistema já trouxe para mim aqui a largura de 60 centímetros com um comprimento de 100 metros, que é o padrão de mercado. No tipo, eu vou substituir por lado A. E vou clicar em mais e vou cadastrar a medida de 30 centímetros de largura, também com o tipo lado A. Vou salvar. A gente vai voltar novamente para a lista de matérias-primas e inserir um novo material. Eu vou pesquisar novamente por filme PET, mas agora a gente vai trocar um pouquinho o nome para adesivo PET e ao invés de A gente vai chamar de lado B, porque lembrem-se, a gente tem o filme PET que vai receber a tinta e a gente tem o adesivo, que é o lado B, que vai ser laminado por cima do lado A. Então, juntos, eles vão gerar a aplicação final que a gente precisa. E vamos salvar. Mais uma vez, para cadastrar as opções, a gente vai em clique aqui. Então, vou inserir as duas, que é a de 60 e a de 30, e vou no tipo colocar como lado B. E salvar. Prontinho, primeira etapa concluída. Agora, a gente vai cadastrar o nosso equipamento. E para isso, a gente vai em custeio, equipamentos, vai clicar em inserir equipamento, e aqui a gente vai pesquisar por DTF UV. Prontinho, a gente já tem o nosso template aqui de DTF UV. Basta selecionar ele. E aqui no nome, você pode colocar o nome do seu equipamento. Então, você pode botar o modelo, a linha, enfim, o nome que ficar melhor para você identificar aquele equipamento dentro da sua empresa. E vou salvar. Nessa primeira tela, então, a gente vai selecionar o centro de custos.
Aqui eu vou colocar como impressão. E vamos para a tela de configurações. Aqui é muito importante que você tenha bastante atenção no preenchimento, porque essas informações serão utilizadas pelo nosso modelo de IA para a realização dos orçamentos. Então, caso você tenha alguma dúvida, eu recomendo que você consulte o manual do fabricante para obter todas as informações necessárias. Caso você não tenha o manual, é só dar um Google ali que você consegue tudo facilmente. Então aqui a gente tem a boca da máquina, nesse caso são 60 centímetros, as margens não imprimíveis, então eu estou dizendo que a margem superior, inferior, esquerda e direita, cada uma delas tem 4 milímetros. Caso seja mais, você pode ajustar a unidade aqui para centímetros e substituir o valor. E logo aqui embaixo a gente tem os perfis de impressão. Então a gente vai ter nome, produtividade em metros quadrados por hora, o RIP e o acerto da mídia. E logo depois, as tintas. Então eu já vou de antemão colocar 4 opções aqui e vou iniciar o cadastro. Aqui em tintas, a gente vai clicar em configurar, clique aqui e a gente vai informar a cor ciano e o consumo em ml por metro quadrado. Então, no meu caso aqui, eu vou colocar como 5 ml por metro quadrado. Como eu ainda não cadastrei esse material no meu sistema, eu vou clicar em criar material e o sistema já vai gerar o material para mim no estoque. Como a gente tem várias cores, mais o branco e o verniz, eu vou clicar em copiar e vou substituir aqui a cor de ciano para a respectiva que eu quero. Prontinho. O sistema já colocou todas as cores que eu preciso e agora eu vou clicar em salvar. Feito isso, eu vou para o próximo perfil de impressão. Então, vou preencher os dados aqui e vou clicar em configurar tinta. Agora a gente precisa ter atenção a um detalhe. Nós já cadastramos as tintas, então a gente não precisa criar o material novamente. Basta vir aqui e pesquisar por DTF UV. Então já está aqui, ó, ciano DTF UV. Eu vou copiar e vou substituir novamente. E agora, uma a uma, eu vou repetir o processo selecionando a cor que eu quero. Então, ciano, magenta, amarelo, preto, branco e, por fim, o verniz. E salvar. Agora eu vou repetir esse processo para os outros 2 perfis de impressão e na sequência a gente volta aqui para continuar o cadastro. Prontinho. Feito isso, basta a gente clicar em salvar e agora retomar para a tela de processos. Aqui na lista de processos a gente vai clicar em inserir processo e vamos pesquisar por DTF UV. Bom, aqui a gente vai ter algumas opções de matéria-prima e a gente tem que selecionar uma delas para utilizar na impressão. Então, como a gente já sabe que o lado A é o que se utiliza na impressão, a gente vai selecionar ele aqui e clicar em selecionar. Bom, agora a gente vai ter a lista de tecnologias, onde vamos marcar a opção impressão DTF UV. E aqui, né, os equipamentos serão listados de acordo com aquilo que vocês cadastraram, tá? Então, se vocês possuem mais de um equipamento, vocês podem cadastrar todos eles e o sistema vai realizar o aproveitamento da mídia e vai tentar identificar qual equipamento é melhor para cada trabalho, tá? Aqui eu vou selecionar todas as qualidades para que a gente possa realizar a impressão. E aqui é na mídia de impressão, a gente tem o filme PET DTF UV lado A. Eu vou clicar aqui no funil e vou marcar todas as opções. Na sequência, vem um campo muito importante, que é o de filme transfer. Então, lembra que a gente conversou que em alguns casos o lado B é feito diretamente no equipamento de impressão, em alguns outros é utilizado uma laminadora. Então, você tem que tentar identificar como é que funciona isso dentro da sua empresa, para que a gente possa realizar esse preenchimento, tá? Caso você utilize uma laminadora, ou seja, um equipamento à parte, basta clicar aqui no X e remover aquela linha ali e salvar. Caso você tenha um equipamento de impressão que realize a laminação já no momento da impressão, ou seja, já faz os dois juntos,
você pode manter, né, aquela linha que veio ali e pesquisar por lado B, tá? Então aqui o sistema já listou o material para mim. Eu vou selecionar o primeiro, vou clicar no funil e marcar as duas opções para que o sistema consiga casar a largura da bobina que está sendo impressa com a largura da bobina do filme transfer. Então o sistema tem uma inteligência e ele vai sempre casar a largura para que a gente possa ter um material condizente. Feito isso, a gente vai vir em descrição e vai selecionar o centro de custos como impressão e salvar. Pronto. Então agora a gente já tem o nosso processo de impressão DTF-UV. A gente vai voltar na tela de processos e vai pesquisar por aplicação em substrato. Esse processo já existe no sistema, basta abrir ele. E aqui a gente já vai ter a tabela de produtividade. Então vão ter algumas opções cadastradas. Você pode clicar no mais e preencher aqui conforme a sua necessidade. No meu caso, eu vou colocar aplicação DTF-UV em brindes, mas você pode colocar DTF-UV em long drink, em caneca, em taça, em headset, fone de ouvido. Quanto mais detalhado for isso daqui, melhor, porque depois a gente vai utilizar dentro do checklist para selecionar lá na hora de fazer o nosso orçamento. Então, se tiver bem descrito, na hora de fazer o orçamento vai ficar mais fácil. E aqui, então, eu coloquei a aplicação DTF-UV em brindes e eu vou dizer, né, o tipo de cálculo por peça e eu vou dizer quantas peças eu faço em uma hora. Aqui no meu exemplo, eu vou apontar como 70 unidades por hora e vou salvar. Prontinho, processo atualizado com sucesso. Agora que a gente já tem o equipamento, já tem os materiais, já tem os processos, a gente vai cadastrar o produto, que é a última etapa desse processo. Então a gente vai em custeio, produtos e serviços. Aqui a gente vai clicar em inserir produto e impressão DTF-UV. Prontinho, já inseri o produto com impressão DTF-UV no meu sistema e eu vou clicar em unidade na proposta e vou selecionar como unidades. Vou marcar a opção medida do trabalho e item para personalizar e vou avançar. Aqui a gente vai definir as medidas do trabalho, mas é um padrão só para que quando a gente vai fazer o orçamento já tenha algo preenchido, tá? Então, por exemplo, eu vou dizer que é impressão caneca, tá? Então eu estou fazendo uma arte pequenininha aqui de 10 por... Melhor, vamos colocar 7 por 5 para caneca. E vou pesquisar por caneca. Então eu posso escolher quantas opções eu quiser aqui. Eu posso marcar a matéria-prima caneca e vir aqui e selecionar quais eu posso habilitar para essa personalização. E vou salvar. Agora a gente vai na aba de preços e no método de cálculo a gente vai selecionar por margem e na aba de imposto a gente vai colocar venda de produto. Não tem nenhum checklist para responder e na tela de parâmetros a gente pode dar uma revisada e clicar em salvar. E é isso, nosso produto com impressão DTF-UV está pronto e agora você pode realizar os seus orçamentos dentro do sistema utilizando a tecnologia de impressão DTF-UV e os seus produtos, né, como canecas, copos e qualquer outro item aí que faça sentido para você. Caso você tenha alguma dúvida ou algo que não funcionou corretamente, basta chamar a nossa equipe de suporte técnico que a gente está à total disposição para ajudar no que for preciso. Grande abraço e até a próxima!